Graça e paz, queridos. É um prazer enorme, é uma honra poder estar aqui com essa igreja tão linda que eu aprendi a amar essa igreja. E eu confesso para você que às vezes eu sinto saudade dessa igreja quando eu estou lá em Marabá. E sempre que a gente passa aqui, nós temos esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus. E hoje pela manhã, nós estávamos orando e eu pedi para Deus que o Senhor colocasse uma palavra. O que nós precisaríamos ouvir nessa noite? Ninguém melhor do que o Senhor conhece as nossas necessidades. E Ele sabe o que cada um de nós precisa ouvir nessa noite. Não sei como você chegou aqui, não sei como está a sua vida, as lutas que você tem enfrentado, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele sempre será um Deus presente na nossa vida. E em nenhum momento Ele nos abandonará. Ainda que às vezes nós temos a sensação de que estamos sozinhos. Parece que o Senhor nos desamparou, mas Ele nunca nos desampara. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, que é um salmo que eu gosto muito desse salmo. Eu não sei se eu já ministrei aqui esse salmo, mas é o salmo que sempre que nós lemos esse salmo, o Senhor nos fala de forma diferente, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, esse poder renovador. E sempre que você prega a palavra, você pega um versículo da Bíblia, você começa a ministrar, e aí se você for ler novamente aquele versículo amanhã, o Senhor te dá um novo entendimento, Isso é poderoso. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 142, e nós demos um título para essa mensagem: Como enfrentar tempos difíceis. Como nós podemos enfrentar tempos difíceis? Eu creio que cada um aqui, em algum momento, já passou por isso ou está passando. E o Senhor tem algo a falar conosco nessa noite acerca de como nós devemos proceder em momentos de angústia, em momentos difíceis. O Salmo 142, ele diz: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são maiores do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Queridos, o salmista aqui nesse contexto, ele está sofrendo ele está passando por um momento muito difícil na sua vida. E ele está sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul quer matá-lo. E ele se esconde em uma caverna, porque ele fica com medo. E ali ele começa
a falar com Deus. Ele começa a clamar a Deus naquele momento de solidão, naquele momento de angústia, de tristeza. E aí ele começa a falar para Deus, ele expõe toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a sua insegurança. E ali ele começa a falar que ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele tem a sensação de que ninguém está ligando para o que ele está vivendo. É como se ele estivesse só. E ali ele começa, e chega um momento que ele diz, que ele reconhece quem é Deus. Ele diz: olha, Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu quinhão na terra dos viventes. E ali ele começa a expor, falar que existe um inimigo que o persegue, que é mais forte do que ele. E o versículo de número 7, ele diz: tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu possa te ver, Deus, para que eu possa te louvar, para que eu possa receber as revelações que você tem para a minha vida. E eu queria, queridos, compartilhar com vocês nessa noite algumas lições desse salmo, algumas atitudes que eu e você devemos ter nesse momento de crise, nesse momento de angústia. E nós estamos vivendo esse momento de pandemia, e eu quero aqui abrir um parêntese para falar que o mês de março foi um mês para a gente, eu e toda a minha família, nós fomos contaminados pelo Covid. E a do pulmão dele comprometido. Meu genro foi internado. Graças a Deus não foi entubado, mas ele teve uma pneumonia muito forte. E ele teve que ir para o hospital para tomar oxigênio, porque ele estava com a saturação muito baixa. E nesse momento, durante toda essa crise que nós passamos, Deus, Ele se revelou muito para mim. E foi naquele momento em que eu pude ver a fragilidade da nossa vida, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós precisamos entender que a nossa vida aqui a nossa vida é passageira. Nós estamos aqui com muita brevidade, queridos. Eu pude parar e refletir e disse: Senhor, olha, eu comecei a refletir acerca da minha vida. Eu disse: Deus, eu preciso fazer tanta coisa para você. Por favor, Deus, não permite que o Senhor, eu não quero ainda sair daqui, porque eu sei que você tem coisas tremendas para fazer na minha vida. E nesse tempo de angústia, de medo, queridos, eu confesso para você que eu tive muito medo, porque fazia pouco tempo que eu havia perdido meu cunhado. Ele morreu de Covid, no mês de outubro. Foi uma coisa muito assim, brutal. E aquilo tudo veio sobre mim, me trouxe assim um medo, uma ansiedade muito grande, uma insegurança. E ali eu pude clamar a Deus. E pude colocar diante do Senhor ali toda a minha dor, tudo que eu estava sentindo, toda a minha insegurança, todo o meu medo. E ali o Senhor começou a ministrar de uma forma tão poderosa no meu coração. O Senhor começou a me mostrar coisas que eu nem sabia que eu tinha, mas que eu precisava mudar pensamentos, valores.
Então, para mim, queridos, foi assim, uma revolução. Foi um momento de cura na minha vida. De cura. E uma das coisas que Deus me curou, e o que eu vou falar para você aqui é para a glória de Deus. Há 8 anos atrás, eu tive um problema assim muito sério na minha família. E o meu filho, o casamento dele foi desfeito. E a pessoa que tinha estado com ele, eu não conseguia perdoar essa pessoa. Eu não conseguia perdoar. E eu fiquei durante todo esse tempo colocando diante do Senhor, porque eu não queria conviver com aquela situação como se fosse normal na minha vida. Não, e eu tinha muitos motivos para dizer, não, eu não vou perdoar. E durante esse tempo, o Senhor falou muito comigo e disse, você precisa perdoar. Você não é juiz na vida de ninguém. E ali, queridos, Deus, Ele trouxe cura na minha vida. E eu pude perdoar aquela pessoa. E eu digo, na presença do Senhor, meu coração hoje está liberto disso. O salmista, esse texto, ele traz muitos ensinos para nós. O que fazer em tempos difíceis? Primeiro ponto, falar com Deus. O que é que você tem feito naquele momento difícil da sua vida? Naquele momento em que você está passando por uma grande luta, uma grande batalha. Você olha para um lado, você olha para o outro e você não sabe que atitude tomar. A primeira coisa que Davi fez, ele falou com Deus. Ele abriu a sua boca. E ele buscou falar com o único que poderia ajudá-lo. Ele se coloca diante da presença de Deus. E ele começa ali a abrir a sua boca e a suplicar. Em tempos difíceis, eu e você devemos recorrer a Deus. Pastora, Deus, Ele sabe de todas as minhas lutas. Eu não preciso falar com Ele, porque Ele é onisciente. Ele é onipresente. Queridos, tudo que Deus deseja é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E no momento que nós falamos com Deus, nós estamos dizendo, Deus, eu estou aqui abrindo a minha boca, porque eu sei que você sempre me ouve. Eu sei que todas as vezes que eu oro, você nunca me deixa sem resposta. Você sempre ouve, você sempre escuta o meu clamor. Por isso que eu abro a minha boca para falar com você acerca de tudo que eu estou sentindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reconhecer que do Senhor vem o nosso socorro. Olha o que diz o versículo 4. Ele diz, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Queridos, é de Deus que vem o nosso socorro. Não é de homens. Não é de pessoas. Não é do seu pai, não é da sua mãe, não é da sua esposa, não é do seu marido, não é do seu filho. O seu socorro, ele vem de Deus. Isso nós precisamos entender. Por isso, devemos recorrer a Deus. E
quando nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, olha, é de Ti que vem o meu socorro. Eu não espero que venha de ninguém, porque eu sei que é de Ti, Deus. Eu sei que é de Você que vem tudo o que eu preciso. Como que você tem, qual a sua atitude diante das lutas que você tem enfrentado? Você tem reconhecido que é de Deus que vem o seu socorro? Às vezes, queridos, nós queremos que as pessoas, elas estejam sempre atentas às nossas necessidades. Nós queremos sempre que alguém esteja se preocupando conosco. Mas existem momentos na vida que Deus, Ele permite situações, dificuldade para nós passarmos, porque Ele quer falar conosco. Somos nós e Deus. E aí Deus permite que as pessoas, elas estejam um pouco distantes da gente. Não é que elas não nos amem, mas é porque o Senhor está permitindo para mostrar que você não deve depositar em pessoas a sua confiança, mas é nele. Então, sempre que você achar que alguém está negando uma atenção para você, não olhe como se essa pessoa não se interessasse por você, mas é porque Deus tem um propósito, e Ele quer se revelar para você. Ele quer dizer para você, olha, você precisa depositar sua confiança em mim. Não são em pessoas. Não que você não vá buscar refúgio com alguém, ou você buscar um aconselhamento com alguém. Não, não é isso. Mas é você entender que é dele, é ele que é o seu apoio, é ele que é o seu porto seguro. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3. Declarar o poder que há em Deus. Queridos, isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. Você não tem noção quando você abre a sua boca e você começa a declarar quem é Deus. E o salmista, aqui no versículo 5, ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Sabe, naquele momento de dor, de angústia, de medo, de insegurança, você abre a sua boca e declara: Deus, olha, tu és a minha esperança. Tu és o meu socorro bem presente no tempo da angústia. Tu és a minha força, tu és o meu escudo, tu és o meu esconderijo, tu és o meu lugar seguro. Quando você está abatido e você começa a declarar quão grande e poderoso é o nosso Deus, queridos, não tem como não mudar a situação, o ambiente que você está, porque há poder, e esse Deus é poderoso. É Ele, esse Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus que pela sua palavra, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E é esse Deus que ama a mim e a você. É esse Deus que cuida de nós. Então, no momento que nós declaramos, sabe, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor começa a enviar os seus anjos para te guardar. O Senhor começa a enviar os seus anjos para ministrar no teu coração e na tua mente. E aí você começa a ver, as coisas começam a mudar. Aleluias. E o outro ponto, eu quero me deter mais nesse ponto aqui. Reconhecer que cadeias espirituais e clamar por libertação. O salmista, ele diz aqui, no versículo 7, tira a minha alma do cárcere, para que eu possa te louvar, para que eu possa te dar graças. E é interessante que quando eu estava lendo esse salmo, algo me chamou a atenção. É como se esse momento de luta, de crise que Davi estava vivendo, à medida que ele tomava posicionamentos,
vinha a revelação de Deus sobre a sua vida. À medida que ele não se encurvava diante de tudo o que ele estava vivendo, porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul queria matá-lo. E aí ele começa, como se ele começasse ali a passar por um processo. E eu entendo, queridos, que todas as lutas que eu e você vivemos, há etapas. E essas etapas, nós avançamos ou não, isso depende do nosso posicionamento. Davi, ele expõe para Deus a sua dor, ele fala para Deus o que ele estava sentindo, ele conta para Deus o seu medo, a sua angústia, ele fala para Deus que ninguém está nem aí para ele, ele fala que Deus é o seu refúgio, Deus é a sua esperança, e aí, ele no final, ele diz, tira a minha alma do cárcere para que eu possa te louvar. O que são esses cárceres? Os cárceres da vida. Que prisão eu estava? No momento em que eu não perdoava, eu estava aprisionado, a minha alma, ela estava presa. E a Bíblia diz, queridos, que, olha o que é que ele diz, como é que nós vamos louvar a Deus, dar graças ao Senhor com a nossa alma presa a algo. Que prisões são essas? Que têm acorrentado a vida de muitas pessoas. Que prisões, que correntes são essas? Que têm impedido que você viva a plenitude de vida que Deus tem para você? Que cadeias são essas que têm levado você, mesmo já ter confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você não consegue fluir, você não consegue romper na sua vida, porque tem algo que te impede? Você vem para o culto, você ora, você está em uma célula, você canta, você até se emociona, mas parece que tem algo que tem amarrado a sua vida. E quem sabe muitas vezes você tem falado isso com Deus, ou quem sabe você nem tem dito nada para Deus, e você só em pensamento, você tem dito, poxa, sabe, a minha vida é como se isso aqui, eu não consigo, não rompe, não flui. Por que, meu Deus? São prisões espirituais. E que prisões são essas? A falta de perdão. Pensamentos negativos. Queridos, existem as doenças chamadas doenças psicossomáticas. As pessoas começam a sentir tantas coisas. Elas vão para o médico. Elas fazem uma série de exames, mas não dá nada. Porque as raízes dessa doença são na alma. E elas se manifestam através do corpo, que são chamadas as doenças psicossomáticas. As pessoas ali com o coração amargurado, as pessoas ali cheias de ódio, elas não conseguem perdoar. Pecados que você ainda não conseguiu se libertar. Sentimentos que têm atormentado a sua vida. É o medo, a insegurança. Isso tem levado você a viver uma vida escravizada. E aí você não consegue sentir a plenitude de vida que Deus tem para você. Porque a sua alma está presa.
Mas pastora, Deus sabe como está a minha alma, é verdade. Mas a necessidade de clamarmos por libertação, queridos. A necessidade de abrirmos a nossa boca e dizermos, Deus, a minha alma está presa nisso aqui, Senhor. Deus, eu não consigo me libertar dessa situação. Esse sentimento me atormenta, são maus pensamentos. E a minha alma, eu estou angustiado. O salmista, ele abre a sua boca e ele declara. Ele declara quais as prisões, o que ele estava vivendo. E o Senhor deseja que a gente possa dar nome às cadeias, às prisões que têm acorrentado a nossa vida. Porque tudo que Deus deseja, queridos, é que a gente desfrute da plenitude de vida que Ele tem para mim e para você. Não que você vá viver uma vida que não tenha nenhum problema. Não é isso. Até porque isso não é bíblico. Mas a Bíblia diz o quê? No mundo, vocês vão ter aflições. No mundo, vocês vão passar por dificuldades. No mundo, vocês vão ter crises, vocês vão ter problemas na sua família, vocês vão ter problema de ordem financeira, vocês vão ter problema com saúde, vocês vão ter problema com todos os tipos de. Mas ele disse, eu venci. E se Cristo está conosco, nós também já vencemos. Nós também já vencemos. Então, queridos, nós não somos mais escravos. Nós somos livres. E tudo que o Senhor quer é que a gente viva a liberdade com que Ele nos libertou. Sabe, nós não podemos abrir mão dessa liberdade. Nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas que erram, porque nós somos seres humanos. Mas sabe o que é que faz a diferença, queridos? É quando a gente não convive com o pecado, como se aquilo fosse algo normal na nossa vida, como se aquilo fizesse parte do dia a dia. Então, quando nós abrimos a nossa boca e dizemos, Deus, olha, eu não aceito isso na minha vida, Senhor. Deus, olha, eu não abro mão de viver uma vida em santidade, Deus. Eu sei que isso aqui é errado, mas eu não consigo. Eu estou preso nisso. Eu tenho medo de falar isso para alguém. Eu tenho medo disso. O Senhor, queridos, tudo que Ele quer é que a gente abra a nossa boca e a gente confesse os nossos pecados. E quando você abre a sua boca e você declara o teu pecado, meu querido, minha querida, você não sabe o peso que isso tem no mundo espiritual. Deus, eu errei. Deus, eu cometi esse ato. Deus, eu agi dessa forma. Olha, foi horrível o que eu fiz, Deus. Mas eu não quero mais isso na minha vida, Senhor. Por favor, Deus, me liberta. E eu sei que só você pode quebrar as cadeias que têm acorrentado a minha vida. Eu quero viver a liberdade com que você me libertou, Deus. Eu não quero mais agir dessa forma. Olha esse medo que tem dominado a minha vida. Sabe, Senhor, esse medo tem destruído a minha vida. Eu não tenho por que ter medo, Deus, a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é amor, queridos. Deus é amor. Pastor, eu tenho medo. Pastor, eu não consigo dormir de noite, eu tenho insônia, eu tomo remédio controlado para poder dormir. Eu quero dizer para você, queridos, que Deus tem um sono do justo para você dormir, meu amado. Não se acostume a viver uma vida que não é aquela que o Senhor tem para você.
Não aceite sugestões de vida que não seja de Deus para você. Tira, Senhor, a minha alma da prisão, para que eu possa te louvar. Sabe por que você tem a sensação que tem algo preso na sua vida, tem algo que impede que você flua, que você rompa? Porque são as cadeias. E por isso o salmista disse: Senhor, liberta a minha vida, olha, tira minha alma desse cárcere, para que eu possa te louvar, para que eu possa te dar graça. Uma alma aprisionada, uma alma escravizada, ela não tem como louvar a Deus, ela não tem como viver a plenitude de vida que Deus tem para ela. E eu quero dizer para você, igreja, que hoje é noite de cura na tua vida. Hoje é noite de libertação, de salvação. Porque o mesmo Deus que operou no passado, na vida de Davi, esse mesmo Deus está aqui essa noite. Eu não sei quais são as prisões que têm acorrentado a tua vida, mas eu quero te dizer que o Cristo que liberta, o Cristo que um dia entregou a sua vida ali na cruz, por mim e por você, Ele está aqui essa noite. E Ele diz para você: abre o teu coração, abre a tua boca, confessa que cadeias, que algemas são essas que têm acorrentado a sua vida, porque hoje eu quero te libertar. Você não precisa falar para mim quais são as cadeias que te acorrentam, mas abre o teu coração para Deus. Procure o seu pastor, procure a sua pastora, procurem pessoas que vão te ouvir e vão te aconselhar e vão amar você. Não ache que as pessoas, ao ouvir o teu pecado, elas vão se escandalizar. Não, queridos, muito pelo contrário. Quando você confessa o seu pecado, a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados e nós abandonamos, nós vamos prosperar. Provérbios 28:13. Aquele que esconde os seus pecados, ele nunca prosperará. Olha só. Aquele que encobre a sua transgressão, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então, seja qual for o teu pecado, seja qual for as cadeias que têm acorrentado a tua vida, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, tudo que o Senhor quer é que você se arrependa e você saia desse lugar nessa noite e diga: eu sou livre, eu não vou mais cometer esse ato, eu não vou mais agir dessa forma, porque eu sei que o Senhor me chamou para viver a liberdade com que Ele me libertou. Deus tem plenitude na sua vida em todas as áreas. Deus tem plenitude na tua vida espiritual, na tua vida ministerial. Deus tem plenitude de vida na sua família. Deus tem plenitude de vida na sua vida financeira, meu irmão. Deus tem plenitude de vida na área de relacionamentos. Em todas as áreas da sua vida, Deus tem plenitude de vida. E é isso que Ele está oferecendo para você nessa noite. Essa plenitude de vida. Para viver, o salmista, ele declara no Salmo, não lembro, mas ele diz: Senhor, eu quero viver a Tua bondade na terra dos viventes. Eu sei que um dia que nós partimos dessa vida para estar com o Senhor, a Bíblia diz que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que Deus tem preparado para nós. Nós sabemos disso. Mas aqui na terra também, queridos, aqui nessa terra, nós queremos ver a bondade de Deus,
no nosso ministério, na nossa vida espiritual, dentro da nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Nós queremos ver a bondade de Deus. E essa bondade nós vamos contemplar, não com pecados encobertos, não com algo que tenha acorrentado a nossa vida, mas nós vamos contemplar a bondade de Deus, fazendo como Davi. Tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu possa te louvar. Aleluias. Quantos gostariam nessa noite de receber uma oração? Queria que você ficasse de pé. E eu queria orar por você. Se você deseja vir aqui à frente, você pode se dirigir aqui à frente. E nós vamos estar orando pela sua vida. Se existem áreas da sua vida que estão presas, você vai pedir para Deus nessa noite. Você vai dizer: Senhor, olha, isso aqui tem acorrentado a minha vida. Eu decidi que quem tem o governo da minha vida, quem tem o controle da minha vida, é Jesus. É Jesus que tem o domínio sobre todas as áreas da minha vida. Desde o dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus, quem tem o domínio em todas as áreas da minha vida é Jesus. Que você possa, nesse momento, colocar, eu vou estar orando por você. E você vai estar com seus olhos fechados. E você vai pedir para o Espírito Santo que Ele venha te perdoar. Confesse o seu pecado. Fale para Deus. Diga para Deus como Davi, diga: Senhor, olha, tira, Deus, tira a minha alma da prisão. Por favor, Deus, para que eu possa te libertar, para que eu possa ser livre. Feche os seus olhos.